Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Apenas o versículo 3. O texto fala com relação ao governo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O tema do mês, que se encerra hoje, é cidadania. Cidadania a partir de Jesus. E a nossa mensagem nessa manhã é sobre a minha relação com a cidade. No dia de hoje, nós fazemos história no nosso país. Escolhemos hoje, não em todos os estados brasileiros, mas aqui em São Paulo, escolheremos presidente e governador. E o princípio bíblico que acabamos de ler é que toda autoridade que existe, ela foi instituída por Deus. Isso não significa que apenas certas formas de governo são aprovadas por Deus. Deus estabeleceu e sustenta o princípio do governo, mesmo que certos governos não cumpram seus desejos. A nossa relação com a cidade. Que relação eu tenho com o meu país, com o meu estado, com a minha cidade? Eu, como cidadão brasileiro, como cidadã brasileira, que relação eu tenho com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país? Como o pastor abriu essa série de mensagens no começo de outubro, nós somos seres políticos, não podemos deixar de falar sobre isso, porque toda autoridade, toda liderança que se levanta numa nação, num país, num estado, numa cidade, as decisões tomadas afetam todos os cidadãos daquela cidade, daquele estado, daquele país. E quando nós falamos da nossa relação com a cidade, enquanto eu estava estudando para o tema de hoje, eu lembrei da cidade de onde eu nasci. Uma cidade muito pequena em relação a Itapevi, cidade pequenininha do interior do Ceará. E você conhece a maioria das pessoas, dos vizinhos, todo mundo levanta cedinho e se cumprimentam, dá um bom dia. E quando você volta hoje àquela cidade, não é mais a mesma coisa. 30 anos se passaram e você não conhece, a não ser os de mais de 50 anos. Mas a população jovem, você não conhece, você se sente um estranho no meio daquelas pessoas. E lembrando de Itapevi, eu estava fazendo uma retrospectiva de quando eu cheguei aqui em Itapevi. Alguns que já moram aqui há bastante tempo, ou que nasceram em Itapevi, vão lembrar que tínhamos a Roselândia, que já era de Cotia, mas nós fazíamos passeios à Roselândia. Quando cheguei aqui, eu ainda passei por cima de uma ponte de madeira que tinha ali na Coab. Ali da Coab até a estação de Itapevi era uma estradinha de terra, uma rua estreitinha. Quem lembra disso sabe do que eu estou falando. Era bem diferente a cidade. E como ela cresceu, mudou muito. Quantos conjuntos habitacionais foram construídos nesse tempo que já passou? A cidade mudou, ela hoje tem um outro perfil, é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, ela cresceu muito. E como é a sua relação com essa cidade que tem já tanto tempo? Você tem acompanhado o crescimento dela? Lembra que quando eu cheguei aqui, o prefeito era o Silas. Depois já veio João Caramês, doutora Ruth, Jaci, hoje nós temos o Igor. São autoridades que se levantam e que estão liderando a nossa cidade. A minha relação com a cidade. O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Eu estou no mundo, eu não sou dele, mas eu estou no mundo. Todas essas lideranças, elas procuram fazer o melhor pelos seus munícipes
Mas se nós formos perguntar, às vezes eu pergunto, o que você está achando da gestão do nosso prefeito? Ele só está arrumando o centro. Eu já ouvi muito falar isso. A entrada da cidade está maravilhosa. Você tem pista de caminhada, você tem bem iluminado. Ela está com uma outra cara, vamos dizer assim. E os bairros? E a periferia, como será que está? A verdade é que, irmãos, que sempre que se levanta um líder, uma autoridade, ele recebe muitas críticas. Ele nunca vai agradar a todos. Ele agrada uns e desagrada outros. Se nós formos perguntar para os funcionários, ele vai dizer, mas o salário não melhorou. Está faltando remédio, a saúde não está boa, a segurança também está a desejar. Imagine quão difícil é liderar. E não é difícil também observar isso dentro da igreja. Para eleger o pastor Cornélio também não foi fácil. Mas ele nem mora aqui e vai ficar longe para ele vir. E tantos questionamentos que nós podemos apontar em um líder. Moisés, quando exerceu a liderança com o povo, ele também recebeu críticas. O povo não compreendeu. Por isso cabe a nós orarmos pela liderança, por aquele que Deus permitir ser eleito hoje para dirigir esta nação. Orar pela liderança. Porque toda autoridade, como acabamos de ler, não há autoridade que não proceda de Deus. Cabe a nós, como liderados, orar pelas autoridades. Não é fácil. Você acha que, ou você pensa que para o pastor Cornélio exercer o pastorado dele nessa igreja é fácil? Eu, como igreja, como membro dessa igreja, espero somente por ele, espero apenas que ele visite os membros, espero apenas que ele visite os enfermos. Quando venho trabalhar, eu observo sempre que tem um grupo de garis varrendo as ruas por onde eu passo. E uma certa vez, eu estava vindo trabalhar e um moço caiu de uma motocicleta. Ele derrapou na pista que tinha chovido, ele escorregou e ele caiu. E eu vi que muitas pessoas passaram por aquele jovem, continuaram o seu caminho para o trabalho, para onde quer que fossem. Eu e um outro moço e uma senhora chegamos perto, pegamos o capacete dele, ajudamos a levantar, perguntamos. O gari que estava ali perto também ajudou. Tem alguém que você quer que a gente ligue? E o celular também caiu e não teve como ligar. E aí a moça já chamou o guarda da guarda municipal que ficava ali próximo, que foi ali perto do centro. E aí, aquele gari me falou o seguinte, as pessoas, elas não têm realmente amor pela sua cidade, pelas pessoas. Um ser humano cai e o outro simplesmente passa. A mesma coisa eles fazem com a cidade. A senhora está vendo? O lixo que está nas ruas. É assim que nós tratamos a nossa cidade. Nós reclamamos que o prefeito não limpa, que ele não deixa a cidade bonita, limpa, mas eu como cidadão, eu sujo, eu jogo lixo na rua, achando que alguém está sendo pago para limpar. Quando você vem da sua casa para o centro, você vê, pacote de salgadinho vazio, garrafinha, lata de refrigerante, de cerveja, de todas as coisas. É lixo, é lixo, é lixo. Segunda-feira, mais ainda. É assim que nós tratamos a nossa cidade. Aí nós nos sentimos no direito de reclamar. O prefeito não cuida da cidade. É mais fácil apontar o líder que não está fazendo o seu papel. O pastor não faz. A liderança não faz. E eu ajudo a sujar ou eu faço a minha parte? Eu chupei uma bala e guardei o papel no bolso. Quando chegar em casa eu ponho no lixo ou coloco na lixeira que está lá na calçada. Qual é a minha parcela de contribuição? O que eu tenho feito? Eu já vi várias vezes, eu dentro do ônibus, alguém abre,
está chupando um sorvete, ele tira o papel, ele joga pela janela o papel. Dentro do trem, dentro do metrô, onde quer que seja. É essa a minha relação de cidadão que eu tenho com a cidade? O prefeito não limpa. Aí vem as enchentes. A cidade fica totalmente alagada. O que tem de lixo na rua? É sofá, é colchão, é muita coisa. Carros, carcaças de carros dentro dos rios. É assim que nós tratamos a nossa cidade. E nos sentimos no direito de reclamar. Eu morei 12 anos na Coab, eu morava no térreo. Irmãos, quantas vezes o esgoto do prédio entupiu? E algumas vezes eu cheguei à minha casa, o esgoto que estava entupido transbordava pelo ralo do meu banheiro ou pelo ralo da área de serviço. Uma vez eu cheguei, abri a porta de casa, quando eu entrei na minha sala, água de esgoto e cocô pela sala. Eu chamei o vizinho do prédio, do outro prédio ao lado, ele vinha com um ferro, o apelido dele era Mosquito. Mosquito, me ajude. Ele vinha com um ferro e nós tirávamos as tampas do esgoto do corredor do prédio. Irmãos, o que saía dali? Fralda de criança, porque a fralda quando molha ela fica fininha, né? A fralda foi pelo ralo do tanque da área de serviço. Meias, lencinhos de limpar o nariz, lencinhos de pano, fraldas e tantas coisas. Quer dizer, não vai entupir o meu ralo, se dane o que está lá embaixo. Que cidadania é essa? E quantas vezes eu me chateei muito, me entristeci muito, eu disse, um dia Deus vai me dar uma casa, e me deu, graças a Deus. Porque passar por uma situação assim é muito triste. Algumas vezes eu estava andando no térreo e eu vi alguém lá no 5º andar. Não é você não, viu, irmão Luiz, que está lá no 5º. Alguém estava fritando o ovo, ele quebrava o ovo na janela da área de serviço e jogava a casca lá embaixo. E aí eu vou reclamar do presidente da República, né? Que cidadão que eu sou, se eu não cuido da minha própria casa. É muito triste. No deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, que o povo estava atravessando o deserto, o povo começou a reclamar e dizia, era melhor que tivéssemos ficado lá no Egito, lá a gente pelo menos tinha o que comer, não morria de fome. Quantas vezes nós estamos murmurando, reclamando. Por que nós saímos de lá e reclamamos muito, não somos gratos pelo que Deus tem nos dado? Nós vamos ver a resposta de Deus para isso em 2 Crônicas 7,14, que é um versículo clássico sobre como o povo de Deus deve proceder. 2 Crônicas 7,14, abre a sua Bíblia e pode ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se queremos ver a nossa terra sarada, curada, tem que começar em mim. Nós temos falhas, nós erramos muito, irmãos. Que Deus nos conceda misericórdia, graça, para fazermos o melhor. 2019 está às portas. Como liderança que somos, como povo de Deus que somos, o que vou fazer em 2019 para que a minha igreja possa avançar mais, para que a nossa nação avance mais? Mas eu preciso ajudar a liderança da minha igreja, o pastor da minha igreja, a minha relação com a cidade, a minha relação com a minha igreja. O que eu tenho feito? Eu só reclamo? Vamos ajudar. O que eu posso fazer? O que está faltando nos ministérios da minha igreja que eu posso ser útil
que eu posso ajudar? É muito fácil só criticar. Ore por aqueles que Deus levantou. O governo que vai se estabelecer hoje é permissão de Deus. Cabe a nós orarmos para que seja o governo bem-sucedido, para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para nossa glória pessoal, mas que o nome de Deus seja engrandecido, porque a palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que aconteça o melhor para a nossa nação, para o bem de todos, não somente para o povo de Deus, mas para toda a nação brasileira. Que nós, como igreja, exerçamos o nosso papel de orar, de apoiar, de clamar por um país melhor, um país mais justo, mais digno, um país de paz. Ontem eu estava conversando com um médico, passei numa consulta com a minha filha, e ele disse que assumiu o plantão ontem pela manhã, e só encerra o seu expediente na segunda-feira pela manhã. São muitas horas, de trabalho, ininterruptos. Aí eu perguntei para ele, o que faz você fazer isso? Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu amo o que eu faço. E ele me mostrou algumas fotos do trabalho dele. Ele é ortopedista e ele tem paixão por traumas. Ele gosta de ver alguém quebrado para ele consertar. Ele torce para que alguém se quebre, para ele restaurar. E ele me contava que estava muito triste porque ele perdeu há 15 dias uma pessoa na mesa de cirurgia. Ele não conseguiu deixar a pessoa com vida. A pessoa veio a óbito enquanto ele a operava. E por causa disso ele estava fazendo terapia. Falei, a minha paixão é poder restaurar uma pessoa. Então eu tenho uma adrenalina muito grande. Ele me mostrou algumas fotos de fraturas expostas, pessoa com os ossos em fragmentos. E ele gosta de ver assim. Para ele é um grande desafio. Que seja para nós um grande desafio restaurar. Não é fácil, irmãos, estar à frente. Nós falhamos, nós erramos, mas que Deus nos conceda graça para termos uma relação de amor com a nossa cidade, de amor com o nosso país, de amor mesmo, de amar para restaurar, para que Ele nos conceda sabedoria, para ter um relacionamento bom, saudável, agradável. Nos ajude a ver isso com os olhos de Deus. Muitas vezes olhamos com os olhos humanos, não conseguimos ver como Deus vê. Somente através do Espírito Santo nos capacitando é que teremos esse relacionamento de amor com a nossa cidade, com a nossa nação. Que sejamos cidadãos melhores para fazer o melhor como cidadãos e como servos do reino de Deus. Curve a sua cabeça. Vou pedir à irmã Ló que venha aqui à frente para orarmos mais uma vez pelo nosso país. Bom dia, irmãos. Querido Deus, nós estamos juntos aqui nesta manhã em Tua presença e queremos Te louvar e Te agradecer por isso, Pai. Te agradecemos pela bondade e o amor do Senhor por nós, que tem sido demonstrado a cada dia e que nós temos, Senhor Deus, provado e experimentado dessa bondade e do Seu amor, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos neste momento colocar diante do Senhor o nosso país, o nosso povo, ó Deus, que o Senhor sabe, tem visto e conhece o quanto tem sofrido, o quanto tem, Senhor nosso Deus, passado por situações terríveis e dolorosas. Tu conheces, ó Deus, o estado da nossa nação, a moral, Senhor nosso Deus. Tu sabes, ó Deus, tudo o que tem se passado aqui, Pai. Como teu povo, Deus, que confiamos na tua palavra e que acreditamos, Senhor nosso Deus, naquilo que está escrito nela, Pai. Nós queremos clamar ao Senhor, Deus, por este país, por este povo e principalmente agora, Deus, também
pelo presidente que será eleito, Pai. Nós o colocamos em Tuas mãos, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua intervenção, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que as decisões que são tomadas lá, Pai, venha, ó Deus querido, atingir as nossas vidas também, Senhor. Por isso nós Te rogamos, ó Deus, que o Senhor intervenha, que o Senhor tome a frente, Pai, e que, ó Deus querido, uma decisão certa, Senhor nosso Deus, e a melhor decisão seja tomada neste dia, Pai. Senhor, nós queremos Te pedir também, Pai, que sabemos que só um pode ser eleito, Pai. Então, ó Deus, os eleitores daquele, Pai querido, que não foi eleito, Senhor, nós pedimos que Tu ponhas a Tua mão sobre eles, para que não haja, Deus, brigas, Pai, para que não haja violência, Senhor nosso Deus, não haja guerra, Senhor Deus. Mas, ó Pai, aqueles que não tiveram seu escolhido, eleito, Pai, possam, ó Deus querido, se conformar, Senhor nosso Deus, no sentido de aceitar o que foi escolhido, a democracia, Senhor Deus, na qual nós vivemos, Pai, que em nome de Senhor Jesus Cristo, Deus, possa, como a Regina colocou aqui, nós todos possamos trabalhar, cooperar, Pai, para o bem de todos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Intervém, Senhor nosso Deus, para que este país possa ter paz, Senhor. Põe a Tua mão, dá a Tua direção e a Tua bênção, Deus, sobre, ó Deus querido, aqueles que serão eleitos, Pai. Não só o presidente, mas também o governador, que vai ser escolhido hoje também aqui, Pai, no estado de São Paulo. Que Tu ponhas a Tua mão, Senhor. Essas eleições foram muito difíceis e vergonhosas também, Senhor. Mas nós colocamos, ó Deus, essa situação toda diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, cuida das nossas vidas, que nós, como Teu povo, possamos dar, ó Deus, um bom exemplo, Senhor nosso Deus, de cidadãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos escolher não somente visando o nosso bem próprio, mas o bem dessa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós sabemos que a nossa esperança, que a nossa alegria, a nossa vitória, Deus, o nosso bem-estar não depende de homem, mas depende do Senhor. Mas nós sabemos também, Pai, que precisamos fazer a coisa certa e nós queremos fazer isso, escolher conforme a Tua vontade, Deus, o Teu querer, Pai. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos, Deus. Continua conosco, nos abençoando, nos dirigindo nesse dia e todos os dias da nossa vida, Pai. É a nossa oração ao Senhor, pedindo perdão por nossos pecados, porque, como a Regina disse, nós também erramos, e não pouco, Senhor, mas muito, Pai. Nos perdoa, nos lava, nos purifica dos nossos pecados e nos conduza, Deus, dentro dos planos e dos propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. É a nossa oração ao Senhor gratos, no nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.